Salve, salve galera! Estamos ao vivo aí mais uma noite de terça-feira. Feedback aí do som para ver se está tudo certo, como de costume. Hoje falaremos sobre kick, acho que um ponto bem importante aí da música. É algo, acho que tecnicamente importante, talvez não muito esteticamente ou característico, mas muito tecnicamente muito importante, né? Eu acho que é, ninguém vai tocar uma música que vai bater muito bem no PA se o kick estiver ruim, né? Então, eu acho que o kick é uma referência e isso acaba refletindo, né, no resto da música, né? Tomando um chazinho aqui, de boa. Vamos lá, que susto. Calma que não tô tão feio assim. Até fiz a barba hoje. Vamos lá. Então, kick. Eu acho que é algo que talvez tenha sido a coisa que eu mais demorei ali para pegar o jeito das mix. Eu acho que depois que eu comecei a ter kicks bons, as minhas músicas melhoraram bastante. É, eu acho que é necessário ter kicks bons. Eu acho que tu não precisa mudar absurdamente. Eu vou mostrar técnicas para manter, de certa forma, um kick parecido, mas conseguir alterar de track para track. E eu vou mostrar basicamente tudo que eu sei sobre kick, tudo que eu aplico nas músicas que eu faço, nas músicas que eu mixo, né, Stay Master e tal. Então, é uma aula que vai ter bastante informação, bastante dica, bastante informação mesmo, muitos anos de busca e conhecimento atrás né, de coisas melhores para transformar os kicks melhores. E, e eu acho que, né, que é muito isso, assim. Perguntas no chat, quem já quiser começar aí falando sobre, podemos já tirar umas dúvidas antes de começar. Vamos de síntese? Não, eu não vou de síntese porque eu acho que eu já perdi muito tempo na síntese. Hoje em dia faz tempo que eu nunca tentei mais tirar nenhum kick legal de síntese, mas um dos meus problemas aí na época, antigamente, era que eu tentava produzir ali os meus próprios kicks e eles não ficavam muito bons, assim. Eu acho que a tecnologia avançou bastante. Esse Kick 3 parece ser bem legal. Eu não usei ele ainda, mas parece ser bem legal. Mas eu vou mostrar algumas outras formas de usar que, na verdade, tu tem muito controle sobre a síntese do kick, mesmo sendo um sample, né? Então, acho que esse é o ponto. Ter total controle sobre o kick, mesmo sendo um sample, né? Kick de Psy de prog tem alguma característica diferente? Acho que depende. Não dá para dizer que tem uma característica diferente, né? Depende. Kicks com teoricamente mais para galera um pouco mais pegada de techno, talvez um pouco menos de low mid, talvez um pouco mais soft, de forma geral. Kicks mais Psys, talvez um pouco mais agudo. Talvez, os soft às vezes também, porque sobra espaço mais para o síntese, então não tem como dizer assim, é uma coisa meio branda. Não saberia dizer exatamente uma característica assim de diferença, mas tem vários tipos de kicks diferentes. Kicks mais clássicos, digamos, de Psytrance, kicks um pouco mais diferentes e tal, então é isso que a gente vai falar um pouco também hoje. Como identificar um kick ruim? Cara, toca a tua música numa festa e aí tu vai identificar de uma forma cruel, mas tudo que eu vou falar hoje vai ser para tentar evitar esse tipo de constrangimento aí, né? Mas acredito que tem algumas formas ali de analisar o kick e conseguir ter, de certa forma, um kick bom, né? Acho que o kick também sozinho, ele não é... O kick ele faz muito parte de um conjunto ali, né? Então ele acaba
sendo o kick e o bass, né, na verdade, né? Mas o kick ele serve de referência para o bass. Então, digamos que tu vai conseguir só é, ter um kick bass bom se o kick for bom e os dois estiverem alinhados ali, de certa forma. Solta os ouros, vai rolar. Como identificar a região mais poluída do kick? Cara, a região mais poluída do kick, isso é uma pergunta meio que eu não sei muito bem responder assim. Eu acho que o kick é um elemento que ocupa basicamente todo o espectro de frequências, né? Desde o mais grave da tua música, ou, né, se a tua música for ali na região de sol para baixo, talvez seja mais grave o bass, mas o kick é um dos mais graves que tem e ele vai até lá em cima nos agudos, né? Então, né, ele vai, digamos, fazer a parceria ali de agudos com os heads ali. Os heads vão ser um pouco mais altos, mas ele vai estar marcando ali junto com os heads, né? Então, a região mais poluída eu não consegui entender muito bem a pergunta assim. Saludos, hermanos del Chile. Graças, amigo. Devo usar o mesmo kick nas minhas músicas? Eu acho que se tu tem um kick bom, acho que tu deve manter ele por bastante tempo, assim. Podemos criar formas de... Principalmente se tu não sabe muito bem como é os kicks, né? E tu achou um bom, acho que tu pode manter ele por um bom tempo, assim. Eu repito bastante os kicks. Tem alguns, na verdade, tem uns 5 ali, dependendo do tipo de som que eu quero fazer, eu uso um, dependendo do tipo que eu quero fazer, eu uso outro. Kick com camada de pé que tá bem na moda, cara, tem camadas normalmente, mas camada de percussão em si, eu não sei se tem muito, assim, é mais um hatch, mais alguma outra coisa do tipo, assim, mais alguma percussão em si, acho que é mais pro bass, acho que a galera usa. Qual o melhor plugin para alinhamento de fase? Cara, eu acho que tanto eu uso normalmente o IBP da UAD ou o PHA 979 da Vochengo. Acho que ambos são basicamente é um utilitário, né? Então acho que não teria muita qualidade de som. Eu vou mostrar uma trick também hoje com o Pro Q4, né? Que eu descobri recentemente, que é uma das cerejas do bolo aí da aula de hoje. É válido mexer no BPM para alinhar a fase com o bass ou tem algum plugin para ajudar nisso? Cara, vamos lá. É válido mexer no BPM para alinhar a fase do bass? Cara, eu acho que o BPM não, a fase não pode depender do BPM, né? Acho que tu tem que fazer no BPM que tu quiser e aí tu alinhar a fase da forma que é o correto. Tem algum plugin que ajuda nisso? Cara, eu acho que o ouvido, principalmente, e visualização, né? Acho que os analyzers ali, principalmente o osciloscópio, que daí tu consegue ver ali certinho como é que tá o desenho da onda. E isso vai te ajudar a saber se, né? Na hora que tu coloca o bass, tu consegue ver se ele tá somando com o bass ou se ele tá diminuindo o bass, né? O kick, desculpa. Na hora que tu coloca o bass, ele tá aumentando o volume do kick ou ele tá diminuindo o volume do kick. Então, mesmo que tu coloque um sidechain, né, ele vai acabar atrapalhando ali. O sidechain vai ajudar, mas mesmo assim a fonte está errada desde o começo. Né? E outra coisa que também é importante, o kick, ou tanto o kick quanto o bass, eles alterando a fase deles, você mexe no som em si, né? Sozinho, por exemplo, um bass, se tu inverter a fase dele, ele vai soar diferente, mesmo tocando sozinho. Então tem uma parte física ali do negócio que não é só da interação de dois elementos, né? Eu acho que muito se fala sobre isso. Se tu for ver até né, que a fase é a relação entre os dois elementos, mas na verdade não é só isso, né? A relação dos dois elementos sim, mas a fase, inverter a fase de um elemento altera o som, né? Se quiserem fazer o teste aí no DAW de vocês, vocês peguem qualquer bass de vocês, sola ele, inverte a fase, você vai ver que vai soar diferente, né? Então é importante saber como ele soa melhor, a fase soa melhor e como que eles se encaixam melhor. Então é um jogo ali né? Um jogo de alinhamento ali das coisas. Sempre nos 140 tem umas coisinhas para tirar.
Cara, depende do kick, né? Isso aí eu acho que eu não gosto muito de falar sobre regras, porque depende muito do kick, né? Às vezes o teu kick pode estar faltando 140, daí eu vou ali e falo que, não, normalmente eu tiro 140 Hz, daí no teu kick tá faltando, aí vai ficar mais faltando ainda, né? Então, eu acho que essas coisas são um pouco complicadas de mensurar, assim, e é melhor realmente escutar e ver, né? Eu acho que são essas duas coisas, né? Quem não tem tanta experiência tem que ver mais, e quem já tem um pouco mais de experiência escuta mais, mas também vê. Então, acho que esses são os dois pontos. Tem que se preocupar com a nota em relação ao bass ou vai mais no match do ouvido? Cara, essa é uma pergunta é, extremamente, né, falada aí, milhões de pessoas já perguntaram essa pergunta. Eu acho que existem várias tendências aí, várias correntes de defesa, mas eu acredito que a minha é que o pitch do kick não é estável, para começar por aí, né? Ele é sempre meio que um tom, um pitch, uma sign caindo, né? Tum, né? Então, teoricamente, ele está sempre caindo. Lógico, tu vai ter ali, digamos, o mais grave que ele vai ir, mas ao mesmo tempo ele vai se manter caindo por, né, grande parte do kick. Então, teoricamente, tu já não tem um pitch fixo dele. E eu acho que depende muito também de como que tu vai fazer um alinhamento deles, né, de fase e tudo mais. Então, às vezes é bom colocar na mesma nota? Às vezes é. Às vezes é bom colocar em outra nota? Eu sempre tenho a tendência de colocar ou na fundamental, ou na segunda, ou na terça, algo assim, para tentar não fugir muito daquilo que, né, se eu vou fazer, por exemplo, eu estou começando um álbum, eu estou fazendo uma música em dó, que é a primeira música em dó que eu fiz na minha vida, eu nunca fiz uma música em dó, e daí eu usei o dó e usei o kick em sol, que é na quinta, que é uma novidade para mim, está soando muito bem, assim, nunca toquei ela ainda, mas eu acho que tem que soar bem. A mesma coisa que né, podemos usar isso aí para outra coisa. É importante sempre se manter na escala? Sei lá, né? Tipo assim, pode ser que fazer uma coisa fora da escala, se tu souber o que tu tá fazendo, ou pelo menos, né, ter um bom feeling, pode soar muito legal, né? Várias músicas aí usam, né, tipo, sei lá, deixa eu pensar aqui quem que usa muita coisa com cromático. A galera né, do drum and bass, né, sei lá, Boris Brecha, por exemplo, usa muito essas escadinhas, né, de melodia, né, não tem muito acorde, né, então acho que está mais em criar algo que seja legal e não dá para dizer que tem o certo, não, sempre usa essas notas aqui. Parece que é uma coisa muito, né, vamos ir para outro lado, por exemplo, né, vamos ir para, sei lá, arte visual, sei lá, quadro. Sempre usa essas cores que vai dar certo. Não, talvez usar uma outra cor numa forma, talvez não tão, né, sei lá, é, previsível seja mais legal. Então, depende muito do que tu quer passar e tal. Então, acho que acredito mais nisso, assim. Então, né, resumindo essa resposta, eu não acredito que tu precise ficar paranoico com isso, mas tu pode testar. Eu acho que é um ponto de teste, assim, né? É algo ruim, da sua opinião, produzir todas as tracks na mesma nota? Não, não é ruim. Para mixar é bom. Se elas estiver batendo, provavelmente elas vão estar batendo todas. Se elas não estiverem batendo, também vai ser um problema que provavelmente todas vão estar ruim. Mas eu acredito que tu perde um pouco de dinâmica no set, né? Pensando já mais a longo prazo, eu acho que se tu tocar todas as músicas na mesma nota, mesmo elas sendo diferentes, eu acho por ser da mesma nota, tu vai acabar criando uma coisa muito estática durante o set. Então é legal mudar de nota durante o set, né? Para ter, né, o PA vai falar de forma diferente, né? O grave vai se mexer e tal. Então acho que é importante, sei lá, se tu tá fazendo uma leva de 3, 4 sons e querer fazer todos na mesma nota, eu acho que talvez não tenha nenhum problema.
mas eu acho interessante fazer trocas de notas. É, inclusive, por exemplo, como eu comentei antes ali sobre a parte dessa track que eu estou fazendo em dó, é exatamente por isso, assim, eu sentei aqui no computador e falei, cara, eu preciso fazer algo que eu não fiz, vamos começar escolhendo uma nota que eu nunca usei, e vamos fazer um kick bass em cima dessa nota. E aí tudo começou em cima disso, então eu acho que é legal trocar de nota, porque, por exemplo, assim, outras dicas, né? Samples, né? Que tu não ia achar, por exemplo, tu vai achar, porque daí tu procurou sempre sample na nota sol, tu nunca procurou o sample na nota dó, por exemplo, ou dó sustenido, ou si, que são mais próximos ali para te mexer e não alterar tanto. É, presets também é a mesma coisa, então, tipo assim, tu sempre procurou presets que funcionavam na nota sol. Mas às vezes um preset que não funcionava na nota sol funcionava muito bem na nota dó e tu nem percebeu, né? Por causa que tu estava focado na nota sol. Então eu acho que é legal uma, uma mudança mesmo. Eu acho que abre a consciência, assim. Eu acho que fazer é muito legal tu trabalhar muito forte numa coisa e depois tu fazer outras coisas, eu acho. Eu acho que isso é importante. É, focar muito em mix e depois focar muito em escrever, e focar muito em arranjo, e daí tu já vai ser bom em mix, e aí não vai ser tanto um problema, tu vai conseguir focar mais nisso, aí depois focar mais naquele outro. Então acho que eu penso muito por aí, assim. É, mesmo que duas, né, na hora de virar os dois kicks iguais. Ah, não, tocando juntos os dois kicks. Cara, os dois kicks tocando junto, teoricamente eles podem se anular, né? Então, vai ter que cortar o grave de um do outro ali, dependendo de se estiver tocando no CDJ, dificilmente tu vai conseguir alinhar perfeitamente, né? Ou até no computador também, né? Dificilmente tu vai conseguir alinhar ele perfeitamente. Então ele vai acabar se somando muito, porque vai ficar muito mais perto da soma do que do cancelamento. Então, eu acho que não é problema, não. Eu tenho algumas músicas que tem o mesmo kick tipo assim, no final das contas, né, uma vai estar com um grave cortado, na hora que tu inverter, ela vai mudar, assim. Eu já percebi mais problema no snare, por exemplo. No snare, às vezes, forçava muito o snare quando as duas estavam tocando junto. Isso me incomodou um pouco, assim. Mas de kick eu acho que eu nunca reparei. Seria interessante fazer, então, pensando no set ou long set, as tracks em uma nota que seja um para cima, assim em diante, pensando em tocar as notas, ou notas que soem bem juntas, que soem legal juntas. Então, é muito mais importante tu tocar, por exemplo, assim, tem ali aquele mixing key, né, que seria cada nota tem um número, né? E aí essas notas, por exemplo, assim, a escala de dó é muito perto da escala de, vamos falar de lá menor, né? Então lá menor, ela pode ir pro mi, que seria lá menor é 8A, então tu pode ir pro mi, que é a quinta acima, né? Ou a quarta abaixo, que é ré. Essas duas notas, elas são muito boas de mixar porque elas têm só uma nota de diferença. Então, se tu tá em lá menor, é todas as notas brancas. Se tu vai para mi menor, tu tem todas as notas brancas, só o fá é sustenido. Não é o fá normal. Então, indo para ré, tu tem todas as notas brancas, só o si é bemol, não tem o si natural. Então, tu só tem uma nota em cada uma de alteração. Então, teoricamente, se tu estiver tocando uma parte melódica da música, não vai ter tantas notas diferentes. Então, tu vai conseguir se manter de uma forma mais coerente. Porém, se tu for mixar de uma nota para outra, numa parte que seja, por exemplo, um kick bass e não tenha tantos elementos melódicos, por exemplo, como um começo de uma música, normalmente a nota tocada é mais a mesma e tudo mais. Então tu poderia também ir para outras notas, sem problemas nenhum. Na verdade, tu pode ir para outras notas, né, mesmo seguindo o mixing key, por exemplo, mas ele comenta para não ir notas muito longas, por exemplo, muito distantes uma da outra. Por exemplo, se tu for para o dó sustenido, que tem todas as notas sustenidas, se eu não me engano, tu vai ter muita diferença para o lá menor, né? Então tu vai tipo trocar muitas notas. Então não seria muito aconselhável. Então é mais ou menos por aí, assim. Mas, por exemplo, tocar. Se tu tá tocando, por exemplo, um Fá
ou Mi, por exemplo, que seja mais fácil de entender, o Mi frígio, que o Mi frígio ele vai o Fá sustenido, vai o Fá, não tem o Fá sustenido, tem o Fá natural, e tu sair desse Mi e ir pro Fá, é, não seria tão um problema, né? Então, tipo assim, depende muito do que tu vai fazer, assim. De uma segunda também, né? Para mim é tranquilo de mixar, por exemplo, de uma é, Ré para uma Mi, por exemplo, né? De que seria um 7A para um 9A. Um pulo tranquilo de fazer. Tem duas notas diferentes, mas tranquilo de fazer. Então, é, eu acho que é legal tu manter uma constância mais ou menos próximas, mas vai ter alguma mix ou outra que talvez dê para fazer, que, né, que tu tenha que dar um pulo também, porque tu não tem aquela música precisa ser ali naquele lugar do set. Então tu consegue fazer isso assim. Então não tem um certo e errado também, novamente, mas eu tento manter as minhas próximas, por exemplo, músicas que são nessa faixa de 7, 8, 9 aí, por exemplo, né? Ré, Mi, Fá e, sei lá, e Lá. Fá, na verdade, é 4, né? Então seria mais para baixo. Daí eu já tô numa outra parte do 7, por exemplo, mas eu tento tocá-las juntas normalmente, né? É, mas não há necessidade também, ao mesmo tempo, né? Mas é interessante que, tipo assim, é como uma mix bem feita, né? De mixagem dentro do software, por exemplo, né? Quando tu escuta uma mix na festa que é muito bem feita, que tá na nota parecida, que fica tudo suave e tal, é muito mais legal para quem tá na pista. Então, acredito que seja importante também. É, E também vale lembrar que a cada 6 BPMs ele muda um semitom. Então, por exemplo, assim, se tu vai tocar uma música 138 e uma 144, essa que tu aumentou o BPM, né? Por exemplo, as duas são 138 e uma tu aumentou lá para 100, né? Ou vai tocar uma 144 e tu aumentou uma de 138 para 144. Essa ela vai aumentar um semitom automaticamente por conta se tu não tiver com o master tempo ligado, né? Então ela já vai aumentar um semitom automaticamente. Então, por exemplo, se tu tem uma nota que era Mi, ela já vai ser Fá, em 6 BPMs mais alto. Isso é importante também fazer esse ponto. Vale a pena, vale usar a tabela de Mixed Key como referências também? Então eu acabei de falar, acho que vale a pena. Gosto muito de mudar as notas do bass, mas eu sei que isso prejudica a fase. Qual a dica? Cara, a dica é trabalhar em cima, né? Não tem um segredo. Tu vai pegar, vai mudar a nota do bass, vai separar em cada canal separado, e daí cada nota do bass tu vai ter que arrumar a fase dele. Simples, porém dificultoso, né? Mas é isso aí. Quando eu pego o Stay Master para fazer, muda a nota, canais separados, não tem como fugir disso, assim, se tu quiser arrumar a fase, né? Por exemplo, notas que são mais agudas, tipo oitavadas, normalmente não precisa se estressar tanto com a fase, então isso aí também já te ajuda. Eu já te respondi ali que deve fazer canal separado. Snare é mais problemático, então o Snare para mim é mais problemático na hora do mix, né? Acho que o Grinder tá falando. Aí, ó, o Paulinho vai dar aula de como montar o set semana que vem. Melhor, então já deixa aí, essas perguntas vão ficar mais respondidas por ele aí semana que vem. Já fica mais um assunto. Vamos lá então pro Cubase? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Essa luz aqui. Vamos para lá. Deixa eu abrir o Cubase. Tela mais webcam. Vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos começar mostrando algumas coisas que são importantes do kick, né? Só para ver se vocês estão escutando aí, mas acredito que sim. Vamos lá. Então, o kick basicamente são feitos de, eu penso, como dois elementos, né? Então, ele tem a parte mais inicial, que seria o transiente, e essa parte mais final, que seria o tail dele. Então aqui tem kicks de diferentes tamanhos, né? Por exemplo, esse é bem mais curto do que esse, né?
Por exemplo, ó, esse aqui está bem mais longo, eu vou aumentar um pouco eles aqui para dar para enxergar melhor. Então, são kicks bem, né, diferentes. Então, por exemplo, kicks bem diferentes, um é bem curto, né, rápido, outro é bem mais longo e mais soft, assim, né? Bom, vamos lá, o que que eu procuro num kick para saber se ele é bom, né? Primeiramente, lógico, o ouvido, né? Tipo, saber se ele tá batendo bem e tal, se ele combina com o kick. Então, o que que eu faço normalmente com o bass? Então, o que que eu faço normalmente? Eu pego alguns kicks que eu gosto e eu vou vou testando para ver como que eles soam diferente com bass, né? Então, eu boto, sei lá, 10 kicks diferentes e fico testando para ver como que eles soam com bass. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, outra coisa, isso aí de ouvido, completamente de ouvido, né? Ver como é que ele soa e tudo mais. Vamos ajudar quem não tem estúdio, né? Visivelmente, o que que é um kick legal? Um kick legal é um kick que tem normalmente um desenho, né, normal, assim. Por exemplo, esse aqui tu poderia encurtar esse kick se tu quisesse, igual a esse, também não teria problema. Tu poderia fazer um fade aqui. Ele tem esse aqui por um prolongamento mesmo da nota, de manter mais aquele subzão mais lá embaixo, gravão. Mas não teria problema, por exemplo, se tu quer deixar esse kick aqui mais curto, por exemplo, tu poderia vir aqui e fazer isso aqui, por exemplo, que tu não perderia muita coisa, muita informação, né? Mas tu deixaria o kick mais tight. Então, qual que é o objetivo aqui? Notas mais longas, som mais gordo, mais lento, teoricamente. Coisas mais curtas, som mais tight, mais apertado ali, mais pancada, porém mais rítmicos, assim, né? São outra ideia. Então, por exemplo, se tu quiser fazer um negócio mais gordão, ou tu vai ter que ter um baixo que fique tocando meio que sempre, ou um kick mais longo, né? Se tu quiser fazer um negócio mais tight, normalmente os kicks não são tão longos e os bass também são mais curtinhos para fazer mais ritmo. Então, falando de kick, visivelmente, isso aqui, vamos para os analisadores, né? Que eu já mostrei algumas vezes. O que que eu procuro no kick, né? Vou baixar o volume aqui para vocês só ficar vendo aqui, mas não escutando. Então, o que que eu procuro no kick aqui? Essa parte de baixo, né? Aqui, ó, tem as frequências, né? Do kick. E daí aqui, ó, digamos, a intensidade, né? Então, aqui estão todas batendo no -6. Isso aqui é só um volume, né? Não interessa muito. Mas o que interessa é a proporção deles. Então, tipo assim, se tu pegar as músicas que tu gosta, é importante que essas aqui, essas 3, 4, tenham, né, um pico mais ou menos nessa região, aí vai ter uma queda aqui, aí vai ter uma subida aqui. Por exemplo, esse kick particularmente tem uma queda maior aqui do que, digamos, o normal. Não é o fim do mundo, ok? Isso é né, do próprio kick. Tu pode testar com o equalizador, aumentando isso para ver como é que soa. Aqui tem mais uma quedinha também que não é o fim do mundo. Aqui tem mais um pico, ok? Então, o que que é a ideia mais ou menos de um kick bom? Ele vem aqui mais baixo. A partir dos 50, alguns kicks mais graves, eles vão ter um pouco de pico no 40. Depois eles começam a cair. E aqui ele vai ter essa parte mais reta e depois vai, digamos, caindo. E aqui nessa parte mais aguda ele sobe um pouco de novo, depois cai bastante de novo. Então, as bordas dele são uma queda mais intensa. Depois aqui no meio ele perde um pouco de médio grave. E tem uma subida ali um pouco mais na região de 1K, mais ou menos. Já olhando pelo spam, esse aqui é um spec, é de graça, da Vochengo, todo mundo tem que baixar. Pro spam, no spam eu uso High Resolution. Então ele tem uma resolução um pouco maior. Aqui eu consigo ver mais ou menos em que nota está o kick, ó. Ele está mais ou menos em Fá, esse kick, ó. Consigo dar o zoom e ver, ó. Ele está mais ou menos em Fá, ali eu consigo ver a nota. Né? Então ele está dando um pico em Fá. Então, o que que eu procuro aqui nesse kick? Que ele não tenha muita energia aqui. Por exemplo, se tu pegar um kick que tem muita energia aqui no 20 Hz, por exemplo, ele vai estar muito emboladão, vai ficar muito embolado no PA. Então, que ele tenha uma queda a partir daquele pico máximo, que ele tenha uma queda ok, assim, como esse. Pode ter um pouquinho mais para cima, pode. E ele tem uma queda natural aqui nessa parte, né? E se mantenha essa queda que tem aqui, a mesma queda que tem lá, né? Nesse outro aqui, né? Pode ver que é na mesma faixa de frequência. Então também não é o fim do mundo. Aqui tem até um boost aqui que talvez
cortar esse aqui, aumentar isso aqui um pouco, talvez funcione. Daí aqui depois ele segue meio que nesse... Imagina que aqui tu conseguisse traçar uma linha aqui, né? Na diagonal ela seria essa linha assim, né? Então ela pode variar um pouco dessa questão, mas nunca pode ter, né, grandes cortes aqui, grandes coisas que vai acabar ficando estranho, né? Isso, ó, tá aqui o nome, ó, Spam e o OnSpec, tá? Os dois nomes aqui, acho que dá para ver bem. Então é mais ou menos isso, e daí no outro, né, que seria aquele que a gente já viu, mas que seria mais ou menos a mesma coisa, que seria em como o kick se comporta, né? Então, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, ele até tem essa continuação que eu poderia ter parado esse kick aqui, né? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um kick mais punch, mais tight, eu poderia ter parado ele aqui, ó, né? Por exemplo, ó. Deixa eu ver se é exatamente aqui. Por exemplo, aqui assim, né? Deixasse ele bem mais curtinho. Só pegando a parte mais importante. Isso aqui, digamos, de alguma forma é uma espécie de uma sujeira, assim, né? É só um subzão, ó, né? Então, esse aqui que eu poderia, por exemplo, fazer isso que eu fiz, né? Tipo, pegar e recortar ele ali e deixar só essa parte mais punch, né? E fazer um fadezinho aqui e tava tudo certo. Ficaria mais parecido com esse aqui, né? Então deixa eu só passar isso aqui pro master, que daí acho que vai ficar mais fácil da gente ficar vendo nos outros kicks também. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e olhasse agora esse outro kick aqui, né? Ó, ele de certa forma... que agora aqui não vai pegar, né? Então vou ter que escutar mesmo. Vou baixar o master. Então, ó, ele, de certa forma ele é parecido, esse kick tem um pouco mais de grave do que o outro, né? Tem um decaimento um pouco maior aqui, mas ele também segue aquela linha mais ou menos parecida, né? Então, ó, esse tem um hatch mais alto, muito por conta de um layer, mas ele também tem um pico mais ou menos, um pouco mais baixo até do que aquele outro em Mi, mas ele segue também aquela ideia de decaimento. Então vamos para o próximo, só para vocês terem ideia, né? Visivelmente. Esse outro também é algo parecido, né? Aqui essa parte mais cheia, né, os picos mais parecidos. Ó, aqui tem um pico mais forte, isso aqui provavelmente por conta de um layer, né? Então, uma queda, né, mais forte. Nada também, mais importante é não ter nada muito de corte nessa região aqui, né, que é mais importante. Aqui para cima não é tão importante. E visivelmente tá ele mais ou menos assim, né? Então, tu vê que ele não tem tantas variações, tu vê que ele segue de uma forma mais padrão, assim, né? Então, acho que isso é o mais importante. Isso vai ficar também, esses são os meus analisadores que eu uso e são coisas que eu desenvolvi, né? Então, acho que também é importante vocês, né, analisarem, como eu falei bastante na outra aula, para vocês criarem um negócio de vocês, né? Para vocês não ficarem, não, mas o Basecamp fez assim, então eu vou fazer assim. Não, cara, isso é uma forma de errar, assim. Eu acho que tu tem que pensar muito em desenvolver as suas próprias coisas, né? Então, aos poucos tu vai conseguindo fazer isso. Vamos lá. Já tentei usar esse kick, mas ele soa embolando com o bass. Por que vocês fizeram ele assim? O que vocês usaram no Shared Universe? Cara, não tenho certeza se foi. Esse kick aqui particularmente não, acho que não. Deixa eu aumentar ele. Esse aqui? Acho que não. Não tenho certeza para te falar. Mas pode ser. Então, aí já vai chegar num outro ponto. Eu acho que não, o kick da Child não era tão longo assim. E esse kick 2, eu não sei se é meu esse kick. Bom, mas a ideia, o que é o seguinte, né? O seguinte é, na grande maioria das vezes, tu não vai querer que ele passe. Isso é uma coisa que eu tenho em cabeça. Tu nunca vai querer muito que ele passe desses 50% aqui do offbeat, né? Então, por exemplo, assim, aqui se a gente fosse fazer um bass, esse outro 50% seria o offbeat. Então, eu acho que não vale a pena tu manter o kick mais longo do que esse offbeat, né? Então, eu usei kicks mais longos antigamente. Hoje em dia, eu acho que eu tô com a tendência de usar kicks mais curtos. Sobre a Child, eu não tenho certeza para te confirmar,
mas a Child é uma música que ela soa um pouco grave no geral, né? Que era de certa forma a intenção, por ela soar mais lenta e tal, ela soa bem gravizona, assim, com a nota do primeiro harmônico mais grave e tal. Então, né, não sei te dizer. Vamos lá agora para um outro passo que é algo que eu uso, né, aqui. Vou mostrar para vocês. Não vou mostrar aqui na aula porque é uma coisa específica aqui que eu uso do Cubase. Mas é esse plugin aqui. O que ele faz? Ele consegue dividir, né, as frequências. Então, por exemplo, assim, ó, eu posso pegar esse kick aqui, né? Por exemplo, só mostrar para vocês. Pode ser esse aqui grandão, né? Vou pegar, vou jogar ele aqui. Vou decompor ele, que seria decompor ele em duas partes. Essa decomposição dele agora eu tenho duas partes, então eu consigo solar só o agudo, né? Que sobra essa sujeira, meio que uma distorção. Então, por exemplo, se eu quiser deixar o kick mais clean, batendo mais limpinho, né? Então, por exemplo, se a gente pegar, vamos fazer uma comparação, né? A gente tem isso e isso, né? Então, por exemplo, aqui eu só peguei só peguei meio que dei uma limpada no top loop, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui como ele já soa mais certinho, parece. Ele soa meio que sobrando ali uma coisa. Então, cara, isso é uma coisa que vocês podem fazer. Eu vou ensinar. Aí tem várias coisas que tu pode fazer aqui. Tu pode dar delay só no top loop, tu pode filtrar o top loop, tu pode mexer no pitch, tu pode fazer milhões de coisas. Então, esse é um plugin monstro para kick, né? É da Steinberg, chama Backbone. Eu não sei se ele tem para outros DAW, mas eu acredito que talvez tu consiga baixar para usar no Ableton e tudo mais. Porém, vamos fazer isso manualmente, né? Então a gente pode vir aqui e fazer isso aqui manualmente. Então a gente pode pegar, vamos duplicar esse kick aqui. Deixa eu acompanhar aqui para ver se ficou alguma coisa. Existe alguma recomendação para cortar o kick no lugar certo? Cara, não tem recomendação para cortar. Em termos de onda, não. No máximo no offbeat, eu acredito eu, né? No meu entender. Então, por exemplo, vamos pegar esse kick aqui, nós vamos pegar um Ozone, por exemplo, o Imager da Ozone. E vamos... Opa! Imager... acho que eu tirei ele, vai ficar só o Ozone. Vamos pegar um Ozone 11. Vamos abrir o Imager aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar... um ponto de intersecção aqui deles. Eu vou tentar criar só com dois, vou ver como que vai ficar. Então eu criei kick low e o kick top, né? E aí eu vou botar um outro Ozone 3 aqui. E daí ficou assim, né? Ficou uma banda de grave, que eu vou solar essa banda aqui. E aqui eu vou solar a banda de agudo, né? Então eu tenho os dois kicks batendo junto. Deixa eu tirar esses outros aqui para não atrapalhar. Eu tenho esses dois kicks batendo junto, porém, cada um é uma coisa diferente. Então, eu tenho isso num e tenho isso no outro. Agora, o que tu consegue fazer? Tu consegue processar de forma diferente. Então, por exemplo, tu consegue pegar isso aqui e, tipo, deixar ele mais curto, mais longo, né? Então, por exemplo, tu poderia vir aqui agora e fazer isso aqui, né? Como eu fiz lá no outro. Poderia mexer no... sei lá, vamos botar dos 150 para ver. Aí tu sempre tem que mexer nos dois, né? Então, por exemplo... né? Beleza? Esse aqui tu pode até dar um fadinho. Vamos cortar esse kick aqui. Vamos arrumar o fade out dele aqui para acertar no lugar certinho. Então isso é um processamento que tu pode fazer, né? Tá
Talvez ainda está um pouco longo esse aqui, vamos baixar um pouco mais. Ó. Vamos ter o kick agora original. Vocês estão acompanhando? Conseguiram entender o que eu estou fazendo aqui? Então o kick original é esse, né? Esse é o novo. Espera aqui, ficou fade aqui. Ficou bem mais tight, né? Bem mais certinho. Vamos tentar mexer em mais algumas coisas. Aí é muito louco que tu consegue, de certa forma, meio que equalizar assim, né? Então, por exemplo, eu quero mais, na verdade, eu quero mais agudo. Então, eu aumento o top loop. Né? Mais ataque, menos ataque. Quero deixar ele mais subzão. Então, tu consegue mexer na proporção dos dois kicks, né? Separados. E aí, ainda tu consegue, né? Eu quero, vamos ver. Eu tô com um pico aqui, ó, de... Isso aqui é já, né, 0,7, né? Então eu tô com pico no 0,7 aqui. E o grave tá com pico no menos 4,3, beleza? Então eu posso pegar e clipar somente o top loop, né? Que não vai ter tanto problema, porque não vai distorcer muito. Porque o grave que distorce mais fácil. Então eu posso vir aqui e, sei lá, botar o maximizer aqui. Né? Ou direto aqui. Tava com 0,8. Tô com menos 2 agora. Né? Vamos para menos. Não, muito rápido. Então tu consegue fazer, mesmo tu demolindo o ataque do transiente ali, tu não vai estar distorcendo o kick, por causa que o grave dele tá limpo lá, né? Então isso é uma forma legal de tu conseguir manipular o kick sem, né? Então... Né? Ganhou bastante médio aí pela saturação dessa parte. Então tu pode pegar, beleza, tu poderia usar um equalizador só nessa parte. Ah, eu quero tirar um pouco do grave aqui, para ver se eu consigo deixar mais limpo. Né? Olha como dá um respiro. E isso fica completamente tight, né? Quando tu mexe na equalização, tu mexe na fase e na relação entre eles. Então é importante tu ficar sempre ligado e saber o que tu tá fazendo, né? Aí o que tu pode fazer? Tu pode colocar mais impact, mais, né, ataque no caso. Né, mais transiente, menos transiente. Né, mais o agudinho. Kick anterior, novo kick. Então tu consegue mexer, né, exciter, né, tem muita coisa que tu consegue fazer dentro só do Ozone, mas tu pode insertar qualquer plugin, né, e mexer nesses elementos também separados. Outra coisa que é bem legal de fazer é dar uma olhada aqui e ir mexendo no time deles e mexendo na fase e tudo mais. Então, por exemplo, eu vou pegar o top loop e vou pegar e vou começar a dar delay e mexer na fase para ver o que acontece. Então, por exemplo, ó, o kick está dessa forma. Ó, estou atrasando o top loop. Vou antecipar ele.
Piorou. Mexendo na fase. Olha como estraga bastante, né? Estraga completamente. Então é isso aí, a fase está bem certa, né? Talvez tu consiga trabalhar bastante aqui, tu consiga achar um lugar que o delay fique legal. Não alterou tanto, mas esse ficou legal. A gente pode também, lógico, colocar no sub, né? Então, por exemplo, legal também. Isso tudo é importante testar junto com o Base, né? Então, tipo assim, essas manipulações podem ser feitas, né? Claro, sozinho, mas também eles são legais de fazer eles com o Base, né? Que daí tu já vai vendo ali, por exemplo, aqui tu tá mexendo na fase, né? Quando tu mexe aqui, tu tá mexendo, ó, ele tá tá atrasando um pouco, antecipando. Então tu acaba alterando um monte de coisa. Outras coisas que tu poderia fazer, eu quero mexer no grave do kick. Vamos lá, vamos sair desse aqui e vamos para cá. O meu grave do kick, ele tá dando pico em Fá. Eu quero mudar ele para Sol. O que eu posso fazer? Eu posso ir no pitch shifter, né, normal, e mexer, mas a grande sacada aqui tá em ir no frequency shifter, não no pitch shifter, né? Frequency shifter é diferente do pitch shifter. Pitch shifter é quando tu quer manter a relação, né, da proporção das notas. Então, os harmônicos ali e as frequências, elas são em ordem que elas não são... Elas são numa progressão, quanto mais alta vai ficando a frequência, mais frequência vai tendo. Então, por exemplo, assim, a relação é de tipo, se tu mexeu de 50 Hz para 100 Hz, tem uma oitava aí, né? Só que se tu mexeu de 10 mil para 20 mil, então um lugar é 50 Hz, no outro é 10 mil Hz. Então, essa proporção, o pitch shifter, ele mantém exatamente para quando tu quiser fazer uma alteração nas notas. Por exemplo, tu tem um acorde, ele vai se manter sempre na proporção certa para, né, aquele acorde não sair do tom, digamos assim, né? O frequency shifter, ele mexe no espectro todo com a quantidade de frequência que tu quer mexer. Então, por exemplo, assim, se tu mexer 5 Hz, ele vai mexer todo o espectro 5 Hz. Ou seja, no grave vai ser uma quantidade considerável, mas lá nos agudos é imperceptível. Então, por exemplo, assim, se tu quiser tunar o teu kick, é muito melhor tu fazer com frequency shifter do que qualquer outra forma. Que tu consegue mexer de uma forma fácil no grave, e aí tu vai conseguir acertar esse ponto do kick que tu queira que ele fique com pico, e aí o resto não vai se mexer. Por exemplo, se tu pegar aí num pitch shifter normal, tu vai ver que os agudos começam a ficar zoados. Exatamente por isso, porque se tu mexe um semitom, ele vai mexer um semitom, só que lá nos agudos um semitom é muito, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode pegar um Proquê, por exemplo, e mexer aqui, a gente está em Fá. Então, se a gente está em Fá, se a gente está em Fá, que seria aqui 49 Hz, e a gente quer ir para Sol, que é um semitom, a gente está indo de 43 para 48, então são basicamente 5 Hz. Se a gente quiser ir desse Fá aqui para o outro Sol, ele já vai ser... ele está mudando de 5.500 e pouco para 6.200 e pouco. Então são aí quase 800 Hz de diferença, 700 Hz de diferença. Então é muito maior do que essa relação aqui, né? Então, quanto mais grave vai ficando, mais as notas se aproximam na frequência. Por isso que é mais fácil de distinguir quando as notas mudam nos agudos do que mudança de pitch no ultra agudo, né? Então fica mais fácil de mexer com o frequency shifter do que com o pitch shifter, né?
porque daí tu não vai mexer no agudo. A gente pode fazer aqui para vocês terem uma ideia de como é que soa. Mas então vamos lá, vamos ver. Então a gente ia falar de 5 Hz, né? Então se a gente vir aqui no Frequency Shift e colocar 5 Hz, né? Se o cálculo tiver certo, olha lá, ele já mudou para Sol, né? Então, ó, ele saiu daqui, né? Se eu voltar aqui, ele voltou para Fá. Então eu subi 5 Hz, ele pum. Se eu quisesse ir para Fá sustenido, eu teria que subir os 3, mais ou menos, 2,5. Então, ó, já ficou em Fá sustenido, né? Então isso aí é extremamente importante para vocês conseguirem mexer nos agudos, né? Sem mexer no kick sem mexer nos agudos, né? Então, por exemplo, se eu pegasse esse kick aqui, por exemplo, e mexesse no 1 para cima, né? No caso 2 ali, né? Para ir para o Sol. Então, ó. Ele foi para o Sol, mas olha o que ele fez com os agudos, né? Voltei para o 0. Tu vê que a relação está se mantendo também, né? Ó. Se tu faz aqui, tu vai ver que a relação do som, ela não vai se manter mais, ó, por exemplo. Ó, por exemplo, pegar um outro exemplo para exemplificar melhor. Então, se a gente vir aqui e fazer isso aqui. Estão acompanhando aí? Feedbacks para saber se vocês estão acompanhando o que está acontecendo ou se vocês estão viajando. Então aqui, né? Se eu vir aqui agora e botar um pitch shifter aqui, sound shifter P, quero aumentar um semitom. Ó, a relação como se manteve, ó. Ele subiu pro Dó sustenido, Mi e Sol sustenido, né? Os harmônicos todos se mantiveram iguais. E vão continuar se mantendo, né? Para baixo também. No Frequency Shifter, tu vai ver que ele já vai desafinar completamente, ó. Já é outro acorde isso aqui, né? Aqui eu já tô tocando um Sol, um Lá e um Dó, que não seria tão dissonante assim, mas daí os harmônicos já estão completamente fora, né? Para baixo também. Quanto mais longe, mais dissonante, mais longe do certo seria. Então são duas coisas de função teoricamente parecidas, mas que têm, né, um uso completamente diferente. Então é importante ficar de olho nisso, assim, para conseguir alterar, né, se quiser, o pitch do kick. Lá no Backbone tu consegue alterar direto lá. Provavelmente deve ter alguns outros samplers que fazem isso já hoje em dia, que tu consegue daí mexer, né, mexer em tudo que tu queira mexer. Dessa forma, assim, né? Então, por exemplo, aqui eu vou simular agora um problema que também às vezes acontece, que é, por exemplo, assim, tu pega um kick, cara, eu gostei pra caramba, funcionou muito bem na minha track, só que ele tá meio distorcido. Então, por exemplo, se tu pegar esse kick, né? Vamos supor, vamos distorcer esse kick aqui com um decapitator. Sei lá, vamos tentar foder. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse kick aqui, vou usar o decapitator nele, bem ruim, né? Bem distorcido, né? Vamos exportar ele. E vamos fazer a mesma coisa daqui. Vamos botar ele no grave, e no low e no top, né? Então agora a gente já tem isso aqui.
Né? Vamos tirar o decapitator daqui, voltar só o que era para ser, né? Beleza. Agora eu tenho esse grave que não tá tão distorcido assim, mas aqui tá bem distorcido. Então o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia tentar encurtar esse aqui para ficar mais clean, né? E aqui, como é só o grave, eu poderia tentar filtrar mais os agudos. Então eu poderia vir aqui com o equalizador e vou usar fora que é mais fácil, né? Vou usar por aqui. E daí, se tu quiser ser mais avançado, tu pode fazer uma automação dele começando mais aberto e terminando mais fechado. Que é exatamente esse movimento que o kick faz, né? Conseguiu salvar de certa forma ele bem, né? Vamos ver se a gente consegue. Ó. O kick original era esse. Né? Se tornou isso. Então é isso, é algo que vocês podem pensar bastante sobre, né? São coisas que dá para usar em outras formas né, dá pra, o que eu acho que talvez seja o mais importante, mas dá para usar em snare também, né? Aqui foi só uma ideia de como usar esse, né? Vamos ir mais longe? Vamos. Podem falar aí no chat que eu já vou resolver aí o que vocês têm de dúvidas. Só quero saber se vocês estão acompanhando. Vamos pegar esse que tem um hatch bem pronunciado e vamos usar ele aqui. Agora o que a gente fez? Usou o kick o grave de um com esse hatch do outro. Vou fazer Tu já tem um híbrido aí dos dois kicks. Aí tu pode verificar a fase. Legal. Vamos dar uma olhada aqui no analisador. Ó, tá ok. Talvez dá um boost aqui nessa área. Talvez. Isso aqui provavelmente foi por conta desse filtro que teve que ser mais radical aqui, né? Que eu acabei. Agora ele tá cancelando. Então deixa eu ver. Deixa eu inverter a fase daqui de novo. Talvez assim soe melhor. Só mais o cliquezinho. Então tu já tem um outro kick completamente diferente, né? Vamos deixar esse kick mais curto. Esconde essa automação. Então já é um kick ok, né? Já tá soando legal. Aí tu pode, lógico, processar ele em cima desse grupo aqui, no caso que foi feito. Esses dois, podemos testar um outro aqui também. Vamos testar com outro. Vamos duplicar esse top. Vamos botar o kick top 2. Vamos tirar aquele lá e vamos botar esse aqui agora. Vamos ver. Mais legal esse até eu achei. Parece um pouco de cancelamento. Outra coisa que é interessante também é procurar onde que
é mais legal o ataque, né? Então tu pode mexer na onda aqui para as duas, né? Tu pode tentar meio que alinhar aqui visualmente. Ó, como melhorou com o médio grave, né? Vamos ver se vocês conseguem escutar aí. Vamos ver se visivelmente dá pra ver alguma coisa. Ó, olha aqui o buraco que tava quando inverteu a fase. Né? Então isso é, né, é infinito aí que vocês podem fazer. Por isso que eu acho que não há necessidade de ter tantos kicks. Vocês podem fazer essa mix, né, dos kicks, né, de tentar pegar eles e manipular eles de forma diferente, né? Então, né, aqui tem o mais clássico de Psy. Então tu poderia usar esse top aqui também lá. Então, tipo, só aqui já foi criado vários kicks diferentes, né? Então, tu poderia misturar eles e fazer, né, várias... Poderia usar o grave de outro e... Cancelamento também bem forte nesse. Melhorou, mas não muito. Aqui talvez... esse aqui de fato não tá... Pelo pitch talvez não tá se encaixando muito bem. Vamos tentar... Talvez... ficou com um buraco um pouco no médio grave, né? Esse aí seria interessante. Vamos ver se dá pra ver também aqui o buraco. Provavelmente sim, né? Ó. Então já fica um kick mais correto agora. Deu esse boost ali onde eu tinha tirado. Então, né, como eu falei, dá para fazer milhões de coisas aqui dentro e criar muita coisa em cima dos kicks aqui que já tem, né? Por exemplo, se te dão 10 kicks, tu consegue fazer muitos kicks a partir desses, né? Principalmente se tu pega kicks bons, né? Então, é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você nota alguma diferença no som entre usar um sample do kick direto ou por um drum hack? Cara, eu nunca não uso drum hack, mas, cara, não é para ter diferença nenhuma, né? Eu acho que no drum hack tu consegue... Eu não sou muito fã do MIDI, né? Por exemplo, eu uso ali o backbone, que tu acaba, né, usando como um sampler, mas eu sempre exporto ele. Por exemplo, uma coisa que pode ser que aconteça também no Simpler ou no Sampler, sei lá. Por exemplo, se a gente vir aqui, ó, uma coisa que acontece no Backbone e ninguém te conta, é isso aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui e exporto esse áudio. Se eu der o zoom, olha aqui o atraso que ele gera. Ele gerou esse atraso aqui, ó. Então, teoricamente, tu tá perdendo todo esse tempo aqui, ó. Isso aqui era para estar aqui, né? E ele é uma coisa do próprio plugin. É um vacilo aí que eles geraram. E isso aqui, né, vai atrapalhar na tua mix, porque o teu kick vai ficar atrasado em relação ao resto dos elementos, né? Então, o MIDI, eu acho que é bom para sequenciar ali, fazer as coisas. Por exemplo, quer fazer um loop de hatch, sequenciar em MIDI, é mais fácil e tudo mais. Mas eu acho acredito que no final, principalmente a bateria e o bass tem que estar tudo em áudio, né? Os dois sempre tem que estar no mesmo valor, Rafa, na divisão da multibanda? Cara, acredito que sim. Eu nunca fiz experimentos de estarem fora do mesmo, mas eu acho que se tu botar, por exemplo, deixar um buraco entre as bandas, a tendência é que elas vão, lógico, vai ficar um buraco no espectro de frequência, porque elas não vão estar se sobrepondo. E se tu se sobrepor a elas, teoricamente elas podem dar fase, pode gerar alguma coisa. Então, eu acredito que seja mais adequado, seja deixar no mesmo número ali, né?
Isso, tem um Kick 3 que faz mais ou menos isso dessas coisas que eu falei aqui. Eu nunca usei ele, mas eu sei que ele fala. Provavelmente o plugin foi desenvolvido com as técnicas que eu estou mostrando aqui para vocês, para conseguir chegar, né, no resultado massa. Nesse caso você não precisa estar em linear phase. Cara, o linear phase, ele depende. Se a fase estiver certa e tu não quiser mexer na fase, tu usa o linear phase. Mas aqui nesse caso eu nem sei, eu estou testando. Não há necessidade de usar o linear phase. Porém, não usar linear phase tem os seus problemas, né? Por exemplo, se tu vir aqui e fizer isso sem ser linear phase, por exemplo, né? Olha ali o que tu gerou, que não tinha antes. Tava liso aqui. Se tu cortar ele bem radical, ele gera toda sei lá, uma sujeira aí, né? Ó. Parece uma 808 agora, né? Tum, tum. Né? Teoricamente não fez nada, tu simplesmente cortou. Então isso é importante de ficar ligado. Se tu passar para linear phase, ele não vai gerar nada ali, mas ele gerou um pré-ringing aqui que não tinha antes. Olha ali. Altera um pouquinho da fase aqui, mas nada demais. Que isso aqui também, na verdade, ele está cortando grave, né? Mas olha como ele altera aqui, ó. Ele fica... né? Então, cada um tem os seus problemas. Não tenho como saber o que é o certo e errado. Cada um vai ter uma opção de usar né, e fazer. Então, pessoal, a maldição aí que se não der o like, não seguir o canal aí, não se inscrever no canal, não ir lá no Instagram, seguir nós também, vai dar uma maldição que nunca vai bater o Kickbase. Cheguei agora, o que perdi? Cara, perdeu tudo, basicamente. Estamos acabando. Já usou o Kick Tweak? Não, nunca usei. Rafa, faz sentido para mim, iniciante, tocar em fazer o kick como você está ensinando ou focar em pegar um sample por... Cara, eu acho que pegar um sample pronto. Inclusive, terá novidades aí em breve, que estamos para lançar um pack de kick. Mas pega kick pronto, cara. Eu aconselharia 90% das pessoas a pegar kick pronto. Eu continuo pegando kick pronto. Agora, né, eu criei vários aí para o pack. Estou usando só os do pack, do mesmo jeito do bass. Às vezes eu altero algumas coisas, mas nada demais, só para encaixar com o bass, mas tá soando tudo muito bem assim. Esses cortes retos eu não aconselho, cara, só se realmente tiver necessidade de cortar. Não cortaria assim. Cara, eu não sei se o problema aí do LFO2 com o Linear Phase não tem no Cubase. Isso aí é do problema do Ableton, acho. Esses tempos o Thiago do Sonic Massala veio perguntar pra mim e eu não sabia responder. Mas pra mim não rola isso aí não. Não sei se era do Ableton ou do Cubase, sei lá, ou de algum outro software. Mas eu no meu não... O 100% na verdade ele não adiciona nada, né? Aquele 100% ali ele é fake, né? Esse aqui não muda nada isso aqui. 100% é como se fosse padrão, tu não tá alterando nada. Se quiser aumentar, tu aumenta mais do que 100. Ele não vai mexer no kick, no caso, né? Uma outra coisa importante de falar no Frequency Shifter é que ele altera o som, tipo, ele nunca é igual, né? Então é importante tu pegar um loop de alguns compassos, exportar o kick e achar o kick melhor e pegar esse kick como principal. Isso é uma coisa bem importante. Porque, por exemplo, vamos botar aqui, ó. Se a gente pegar esse kick e alterar ele... Ó.
Vocês estão vendo que ele está mudando? Se eu desligar o Frequency Shifter, ele fica igual. Ó. Aí vocês podem pegar, exportar vários kicks, achar o melhor e daí escolher esse melhor e usar na resto da track inteira. Né? Quando sai o pack de kick, cara, acho que daqui uma semana, mais ou menos, provavelmente semana que vem aí deve sair. O Paulinho deve estar chegando de viagem hoje. Amanhã provavelmente a gente vai se encontrar e decidir quando que vai ser lançado. Cara, o resumo da live, basicamente eu falei sobre kick, sobre as ideias de que tu pode mexer no kick, de como manipular, né, uma aula teoricamente um pouco mais avançada, mas para abrir a cabeça de vocês nas possibilidades aí do que vocês podem fazer. E aí, amanhã, se tiver um dia mais livre, tu assiste ela de novo, ela vai ficar online. Eu noto principalmente no bass, sempre dizem para usar o LFO2 no final. Entretanto, se usar, com o que ele faz, ele desregula e bate no tempo errado. Cara, isso aí é algum problema de delay compensation, alguma coisa assim, né? Aí eu não sei muito bem como que tá configurado aí, mas é algum problema de delay compensation. Porque colocar né, se tu abrir um linear phase, por exemplo, aqui no Cubase tu mostra, né, ele tá dando 32 milissegundos por conta do ozônio. Se eu abrir um Pro-Q, ele não vai dar nada. Agora, se eu mudar para linear phase, ele já deu 116 milissegundos, ou seja, dá bastante atraso. Né? E quanto mais aqui, mais atraso. Então, tipo, 1509 milissegundos de atraso. Então, é muito, muito atraso. Então, isso aí é do próprio software que já regula automático, né? Sem isso, e daí ele acaba embolando tudo, ficando tudo fora do tempo, né? É mais ou menos isso aí. Cara, o LFO2 é bom usar sempre no final, né? No final da cadeia. Deve ser alguma coisa de delay compensation do software que vocês estão usando. Mas é isso, galera. Encerramos por aqui. Espero que tenham gostado. Aí uma aula um pouco mais avançada hoje. Mas de extrema importância. Eu acho que a gente já falou um pouco aí sobre bass, sobre os níveis ali de mixagem e tudo mais. Falamos agora um pouco sobre kick. Vamos lançar uma caixinha de perguntas ali para vocês darem algumas ideias de assuntos nas próximas. Mas acho que é isso. Revejam milhares de vezes essas aulas, estudem bastante sobre. E acho que é isso. Vi que vocês abriram uma vaga de mentoria individual. Tem como falar um pouco sobre como funciona? Cara, a mentoria funciona assim. Ela é por Zoom ou aqui presencial, mas presencial tem que ser em Floripa, e daí ela é, né, mais longa, né, digamos assim, ela é menos dias, mais longa, mas a gente sempre está fazendo online. Ela funciona 2 horas por dia normalmente, a gente vende pacote de 10 horas, 2 horas por dia, né? Daí normalmente pode ser um intervalo de 1 ou 2 semanas, depende daí da pessoa. Se ela tiver, né, focada, conseguir trabalhar mais, pode ser toda semana. Se não, pode ser de 2 em 2 semanas. A gente vai conversando e acertando isso. Na primeira aula a gente meio que troca uma ideia inicial ali antes digamos, de começar, para entender quais são as dificuldades, né? Quais artistas gostam e tudo mais. Daí a gente vai montando um plano em cima disso. E o jeito que eu acho que é mais proveitoso para a pessoa e mais funcional ali, que mais dá resultado, é a pessoa trazendo as músicas, mostrando, e aí eu, em cima, né, do que eu vejo que tem mais dificuldade, e apontando o que pode melhorar, dando ideias. Pode ser de arranjo, pode ser de mix, pode ser de master, pode ser de criação, de synth. E daí a gente vai trabalhando em cima disso, assim, direto na música da pessoa, né? Então, acho que essa é a melhor forma de se trabalhar.
Se quiser uma coisa específica de mixagem, de masterização, também dá para fazer. Pode ser meio a meio, pode ser, sei lá, 6 horas de um jeito, mais 4 horas de outro jeito. Eu acho que tá muito em a gente trocar ideia ali. Acho que não tem uma regra sobre isso. Acho que cada pessoa também prefere de um jeito. As aulas podem ser gravadas para reassistir depois. É, Cara, acho que é basicamente isso. Qualquer coisa, manda mensagem ali no Instagram da Ártica que a gente continua conversando. Cara, pretendemos abrir uma noite de feedback, sim. Pode ser até semana que vem ou na outra aí, não sei. O Paulinho falou que vai fazer do CDJ, né? De como ele toca. Então, quem sabe na outra semana eu faço aí de feedbacks. Aí a gente monta um esquema aí de sortear algumas músicas. E aí a gente faz o feedback delas aqui ao vivo. Fechou! É isso, galera. Valeu. Uma boa noite. Tamo junto. Valeu. Abraço aí, galera.